pessoas que lerem este livro vão, antes de mais nada, parece sentir um sentido de urgência, um sentido de que o que é importante não pode ser deixado para depois. Menos ideias, melhores ideias. Menos palavras, melhores palavras. Os textos são sintéticos. É óbvio que o que a Ana está a fazer é soltar o seu visionário. Mas este visionário é cruzado com uma responsabilidade quase política, e eu espero que se entenda esta palavra no sentido abrangente, com uma responsabilidade quase política pelo nascimento das ideias no cotidiano, pela factualização. Quer dizer, como se faz melhor. Não mais, mas melhor. A Ana é uma pessoa de uma generosidade e de um otimismo massivo, de um otimismo cósmico, de um otimismo cuja escala não é a escala para o dia da manhã ou para este mês. É um otimismo que avança no futuro. Na verdade, provavelmente é um otimismo que vem do futuro. E esta necessidade que o livro mostra de corporificar, de dar corpo, de fazer nascer, de legitimizar a extrema visão, de dar um cunho pragmático, prático, existencialmente legítimo às visões de uma terra e de um ser humano resolvidos. Eu vejo este livro como um motor, como uma turbina de liberdade, como um espelho, pela forma como a nossa psique se multiplica e se abre e desdobra pelo impacto das palavras e pela sua simplicidade. Mas vejo também este livro como, já se disse, como um manifesto. Este, não sendo um livro de poesia, tem-me levado a carga poética, eu queria chamar a atenção para isso, mas não apenas no sentido estético. Sri Aurobindo dizia que a função da escrita do futuro e a função da poesia é deslocar força. Alguma da pesquisa em torno do poder da poesia e do poder da escrita começa a colocá-la num ponto equidistante de 3 vértices, ou seja, um centro de um triângulo. Um dos vértices é o signo, a capacidade de, ao escrevermos, significarmos. Isto é abundante no Fortuna. O livro, como a Ana, está saturado de ética, para que as pessoas reconheçam que as prioridades, o essencial, precisa de estar unmuddled, sem lama, limpo, claro, sharp e em movimento dentro de nós. E o que Aurobindo e outros observadores da poesia e da escrita têm vindo a afirmar é que a escrita que desloca força, ela tem um vértice que é um signo, capacidade de significar, mas tem mais 2 vértices. Um deles é a capacidade de curar. A escrita que significa também deve ser uma escrita que cura, uma escrita terapêutica, uma escrita antineurótica. E o outro vértice é estético. Isto é provável que o poder que a escrita tem, que a poesia tem para deslocar força, portanto, para fazer acontecer, esteja no centro deste triângulo. Signo, estética, cura. Algures aqui no centro. Nós não conhecemos este sítio. Há muito poucas obras neste sítio. Eu acho que a Fortuna é uma obra. Por isso é que eu tenho a impressão que é muito mais um acidente interdimensional. Uma fenda no contínuo. Eu tenho muito mais a sensação que este livro funciona assim. A autora coloca-se no adepto que ela é, do visionário, daquele que vibra, então começa retrospectivamente a escrever o livro. E os termos são todos eles de horizonte. Este livro tem tudo a ver com horizonte. Expandir, soltar, espontâneo, natural, vertical, ir, ser e, finalmente, esta expressão, outro mundo já. Há muito poucos objetos e há pouca cultura num sítio em que haja um equilíbrio entre significado, cura e estética. E o que se sente aqui
é que a Ana está, como muito poucas obras, a Ana está a tentar atingir esse centro do triângulo. Ela tem o cuidado de não ser demasiado, discursiva, como se estivesse a fazer uma tese. Ela tem ao mesmo tempo o cuidado de não ficar pelo poder hipnótico das palavras e, portanto, não sucumbir à estética da escrita. E ao mesmo tempo eu percebo que a Ana, ao escrever, estas partículas luminosas que se libertam do coração fixam-se na organização do que ela está a escrever. Então, nesse sentido, eu acho esta obra única porque ela procura um ponto de equilíbrio entre filosofia, estética e cura. Isto é um ponto. Outro ponto é o que é que quer dizer com política? Aquilo que está vivo está exposto. Aquilo que está vivo contém o equilíbrio entre fragilidade e poder, que um samurai ou um monge zen conhecem bem, mas que a nossa tradição ocidental separou. O que o Fortuna lentamente nos ajuda a compreender é que as divisões da nossa organização psicológica, mental e na forma como vivemos não são reais. Tal como a estrutura dele aponta para um sítio onde não sabemos se é estética, se é cura ou se é significado, as três coisas estão em equilíbrio. Outro ponto, e este é um ponto importante, é que à medida que nós mergulhamos no Fortuna, tu lentamente vais percebendo que a Ana está a inaugurar um espaço paradoxal onde isto versus aquilo já não é assim. Há imenso de acabar com a divisão entre isto versus aquilo. Isto é possível que o melhor de uma coisa case com o melhor do seu oposto, em vez desta coisa mental e dialética em que a sombra de algo cognoscível afasta a sombra do seu oposto. Esta rotação de opostos até que as luzes dos dois polos se encontrem e gerem um paradoxo, que eu acho um hino à alma. Porque, reparem, é um hino à alma porque a alma só vive nesse sítio. A alma existe nesse sítio de conciliação. A alma existe nesse sítio em que a luz masculina e a luz feminina geram uma terceira coisa. A alma existe nesse sítio em que a criança que brinca no tapete e o chefe de Estado se entendem e os seus olhos brilham e há uma ponte e há uma fisca criativa. A alma existe no sítio em que o negligenciado em África e o super privilegiado em Beverly Hills param e finalmente celebram o seu denominador comum, que é, no mínimo, sem tentar escalar a nossa humanidade. E o que eu percebo neste livro é uma conquista do paradoxo. E uma das separações que o livro constantemente diz que não existe é a separação entre sagrado e profano. Eu estou a usar termos que são consensuais, parece. A separação entre a vida e esta partícula, esta palavra que não se sabe gerir muito bem, que é a palavra espírito ou espiritualidade, para não falar nos seus sucedâneos como espiritualismo e assim sucessivamente. A Ana, depois de situar o livro num centro, numa mira que é significado, beleza e cura, e eu acho que essa é a cultura que vai sobreviver ao impacto dos próximos anos, as três coisas estão, corporificadas e fundidas numa única realidade. Mas, depois de situar o livro aí, a Ana parte para o combate ao paradoxo e faz uma declaração final de que os seres humanos são entidades desconhecidas. Toda a cultura que temos em torno de nós próprios, desde o óbvio, a anatomia, até às psicologias profundas, são insuficientes. De que o mistério do ser humano permanece. De que nós somos emergências de algo sem fim. E de que se soubermos educar o que não tem fim em nós próprios nos tornamos sem fim. Ou seja, o sem fim em cada um de nós. E o livro é tão claro nisso. Pode ser educado, pode se desenvolver e pode conquistar o mundo. Esse grãozinho de mostarda, o reino, aqui na zona. Para terminar, porquê é que eu acho que este livro tem algo político? Porque a Ana, depois de ter situado o livro e depois de combater o paradoxo e depois de afirmar a coragem de ser, que é transcendente, não há um órgão para a coragem. Este livro é muito claro sobre a coragem e a sua não localização. Depois de fazer isto tudo, Ana usa esta frase que é "Fear is an industry".
We are homemade. E, portanto, o medo é uma indústria. Se eu tirar aqueles filtros de sonolência e de esgotamento da compaixão, porque as pessoas ficam cansadas de ser compassivas, se eu tirar esses filtros e ligar de novo a televisão, tu começas a perceber que o medo é um produto. E este livro opera no sentido oposto. Não há uma frase, uma articulação, uma relação entre, por exemplo, substantivos e adjetivos que convide à insegurança. E aí vocês têm o fator, eu peço desculpa pela gíria, o fator Urano, que é bem vertical neste livro, com a responsabilidade existencial de que estas coisas cheguem às pessoas, não como mais uma perfect picture, não mais como um ato visionário, mas como um programa para a geração de novas sociedades. Quando nós estamos perante algo que é universal, ou que contém universal o suficiente, eu acho que esta capa chama a atenção para que é melhor o indivíduo entrar em modo universal para ler isto. Quando tu entras em modo universal, quando tu começas a despir-te de regionalismos, por ficares encostado ao quente, acontece isto. A percepção do tempo muda. Tu começas a sentir que as coisas vêm do futuro, de que já é futuro. E o tempo, a percepção do agora, começa a ficar colorida com aquilo que se chama vanguarda. E é nesse sentido que eu acho que este livro é complexo. Ele escapa ao controle da filosofia, da beleza e da cura. Ele está noutro sítio, equidistante destes três. Ele é um livro sobre a vitória da alma, sobre os paradoxos da personalidade e a ambiguidade da psique, a complexidade da psique. E é um livro sobre o poder do homem visionário, o homem cósmico, e o responsável, o homem histórico, o poder do homem de fazer um ponto ao centro com uma capacidade explosiva, propulsora, dinamizadora. E então, a generosidade termina assim. A primeira palavra deste livro é eu, a última palavra do livro é tu. Este arco é o arco que está por trás das grandes curas psicológicas. O livro é um enorme arco. Ele começa em eu, e os primeiros textos são mais antigos, há uma sequência cronológica, e gradualmente se aproxima do mundo e dos outros, e termina em tu. É finalmente uma chamada de atenção que, se há um arco entre eu e tu, estamos no bom caminho. Muito obrigado.